Este homem unificou uma nação de 450 milhões de pessoas através de uma revolução que durou 2 décadas e custou milhões de vidas. Ele estabeleceu a República Popular da China em 1949, governando o país mais populoso da Terra por 27 anos. Ele lançou políticas econômicas e culturais tão radicais que resultaram na morte de aproximadamente 45 milhões de pessoas durante o Grande Salto Adiante, tornando-o um dos eventos mais mortais da história humana. Mas quem foi ele? O homem conhecido pela história como Mao Tse-tung nasceu em 26 de dezembro de 1893 em Shaoshan, uma pequena vila na província de Hunan, no sul da China Imperial. Esta é sua história. Seu pai era Mao Yicheng, um camponês que havia servido como soldado para escapar das dívidas na juventude. Através de trabalho meticuloso e negócios astutos, ele transformou a pobreza em prosperidade moderada, acumulando aproximadamente 15 mu de terra, cerca de 1 hectare, e estabelecendo um pequeno negócio de comércio de grãos. Mao Yicheng era conhecido na vila como um homem severo e temperamental, que exigia obediência absoluta de sua família. Sua mãe era Wen Qimei, uma budista devota que vinha de uma família de camponeses da vila vizinha de Xiangxiang. Ela tinha 18 anos quando se casou com Mao Yicheng em 1889, seguindo o costume tradicional do casamento arranjado. Wen Qimei era analfabeta, mas profundamente compassiva, frequentemente doando arroz aos pobres da vila, ações que irritavam profundamente seu marido frugal. Este casamento produziu 4 filhos, que sobreviveram à infância, dos quais Mao Tse-tung era o primogênito. Seus irmãos mais novos, Mao Zemin, Mao Zedong e uma irmã adotiva chamada Mao Zehong, todos mais tarde se juntariam ao Partido Comunista. Os 3 irmãos morreriam durante os conflitos revolucionários das décadas de 1920 e 1930, executados por forças nacionalistas. Mao Tse-tung não poderia ter sabido na época, mas a tensão entre a severidade de seu pai e a compaixão de sua mãe colocaria em movimento uma cadeia de eventos que levaria à transformação completa da China e remodelaria a geopolítica global por gerações. Vale refletir sobre o contexto histórico-político da China com o qual Mao Tse-tung se tornaria tão intrinsecamente associado. A China do final do século XIX era o último suspiro de um império milenar em colapso. A dinastia Qing, estabelecida pelos conquistadores manchus em 1644, governava um território que se estendia por aproximadamente 11,4 milhões de quilômetros quadrados. No nascimento de Mao, a população havia atingido aproximadamente 400 milhões de pessoas, tornando-a o país mais populoso do mundo. O sistema político Qing era uma monarquia absolutista teocrática, centrada no imperador, considerado o filho do céu com mandato divino para governar. Na época do nascimento de Mao, o imperador Guangxu ocupava o trono do dragão, mas o poder real residia nas mãos da imperatriz viúva Cixi, que governava como regente desde 1861. Sob este sistema, uma burocracia elaborada de mandarins, oficiais civis que haviam passado nos notoriamente difíceis exames imperiais, administrava o vasto império através de um sistema de províncias, prefeituras e condados. A estrutura social da China imperial era rigidamente hierárquica, teoricamente organizada em 4 classes: estudiosos, funcionários no topo, seguidos por agricultores, artesãos e comerciantes. Na prática, a sociedade era ainda mais estratificada, com uma elite minúscula de proprietários de terras e burocratas controlando a vasta maioria de camponeses que viviam em pobreza perpétua. Aproximadamente 85% da população eram agricultores rurais que possuíam pouca ou nenhuma terra. No entanto, este sistema antigo estava entrando em colapso sob múltiplas pressões. As guerras do ópio, primeiro de 1839 a 1842, depois de 1856 a 1860, haviam forçado a China a abrir seus portos ao comércio estrangeiro e ceder territórios às potências europeias. O Tratado de Nanquim, de 1842,
concedera Hong Kong aos britânicos em perpetuidade e estabelecera o humilhante sistema de tratados desiguais que permitia aos estrangeiros operar acima da lei chinesa em concessões dentro das cidades chinesas. A devastação interna rivalizava com a humilhação externa. A Rebelião Taiping de 1850 a 1864, liderada por Hong Xiuquan, um homem que se declarou o irmão mais novo de Jesus Cristo, engolfou 15 províncias e matou aproximadamente 20 a 30 milhões de pessoas, tornando-se um dos conflitos mais mortais da história humana. Outras rebeliões se seguiram: a Revolta Nian, o levante muçulmano de Dungan, a Revolta do Panteão, cada uma refletindo o descontentamento massivo com o governo Qing. A província de Hunan, onde Mao nasceu, havia sido particularmente devastada pela rebelião Taiping. A capital provincial Changsha havia sido sitiada em 1852, mas resistiu heroicamente, tornando-se um símbolo de resistência Qing. No entanto, a província emergiu empobrecida e instável, com banditismo endêmico e tensões sociais fervendo sob a superfície. Economicamente, a China permanecia largamente agrária e tecnologicamente atrasada em comparação com as potências industrializadas do Ocidente e Japão. Enquanto a Europa e a América experimentavam a Revolução Industrial, a China ainda dependia de técnicas agrícolas que datavam de séculos. A introdução forçada do ópio pelos britânicos havia criado uma crise de saúde pública, com estimados 10% da população viciada até 1880. No final do século XIX, a humilhação da China se aprofundou. A Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895 terminou em derrota devastadora. O Tratado de Shimonoseki forçou a China a ceder Taiwan ao Japão, pagar indenizações massivas de 200 milhões de taéis de prata, equivalente a 360 milhões de dólares da época, e reconhecer a independência da Coreia, que havia sido estado vassalo chinês por séculos. Esta derrota para um vizinho asiático que a China tradicionalmente considerava inferior chocou profundamente a elite chinesa e intelectuais. A Revolta dos Boxers de 1898 a 1901, um movimento xenofóbico contra a influência estrangeira, terminou com uma força expedicionária de 8 nações capturando Pequim. O protocolo Boxer subsequente impôs indenizações de 450 milhões de taéis de prata e deu aos estrangeiros o direito de estacionar tropas permanentemente em território chinês. Este era o mundo no qual Mao Tse-tung estava emergindo em 1900. Uma China humilhada por potências estrangeiras, governada por uma dinastia moribunda, incapaz de se reformar e assolada por pobreza massiva e instabilidade social. As sementes de revolução estavam sendo plantadas em todo o país. Foi neste mundo de humilhação nacional e colapso dinástico que Mao Tse-tung faria escolhas que mudariam tudo. Ele abraçaria ideologias revolucionárias estrangeiras para derrubar tradições milenares. Não haveria volta. Mao Tse-tung passou seus primeiros anos em Shaoshan, uma vila de aproximadamente 600 famílias cercada por campos de arroz e montanhas baixas. A casa da família Mao era uma estrutura modesta de adobe e madeira, com telhado de palha, dividindo o espaço com o estábulo e o celeiro de grãos. Como filho primogênito de uma família de camponeses relativamente próspera, Mao foi poupado do trabalho agrícola pesado durante sua primeira infância. A educação de Mao começou aos 5 anos em uma escola tradicional da vila, onde ele memorizou os clássicos confucianos, os Analetos, o Mêncio, o grande aprendizado, através de recitação repetitiva. Ele demonstrou memória excepcional e capacidade de aprendizado rápido, completando os textos básicos mais rapidamente que outros estudantes. No entanto, estas sessões frequentemente terminavam em conflito com seu professor, pois Mao questionava interpretações ortodoxas e zombava dos métodos de ensino antiquados. Quando Mao tinha 6 anos, seu pai o retirou da escola para trabalhar em tempo integral nos campos e no negócio de grãos. Mao Yichang, obcecado com acumular riqueza, via a educação adicional como desperdício de trabalho produtivo.
De 6 a 13 anos, Mao trabalhou ao lado de trabalhadores contratados, cultivando arroz, cuidando de búfalos d'água e transportando sacos de grãos para comerciantes. Seu pai o tratava com severidade particular, frequentemente espancando-o por erros ou insubordinação. A relação de Mao com seu pai lançou uma longa sombra sobre seu desenvolvimento psicológico, um ressentimento profundo que ele tentou compensar através de rebelião contra a autoridade, desenvolvendo padrões ao longo da vida de desafiar e derrubar figuras paternas, primeiro professores, depois superiores políticos, eventualmente líderes revolucionários companheiros. Este conflito familiar formaria sua visão de que mudança verdadeira vinha apenas através de luta violenta contra opressores, nunca através de compromisso ou submissão. Apesar das demandas de seu pai, Mao continuou estudando secretamente à noite, escondendo livros sob seu cobertor e lendo à luz de velas. Ele desenvolveu amor particular por romances clássicos chineses, Romance dos Três Reinos, Margem d'Água, Jornada ao Oeste, histórias de rebeldes, guerreiros e heróis fora da lei, desafiando autoridades corruptas. Estas narrativas de insurreição justificada contra a tirania moldaram profundamente sua imaginação política. Aos 10 anos, Mao experimentou um despertar político precoce quando testemunhou um incidente na vila. Um camponês desesperado que havia roubado grãos para alimentar sua família faminta foi decapitado publicamente como aviso contra desafiar a propriedade. Mao mais tarde lembrou ver a cabeça cortada exibida em uma estaca e o terror nos olhos dos aldeões assistindo. Este evento plantou as primeiras sementes de seu posterior ódio pela estrutura de classes que permitia alguns morrerem de fome, enquanto outros acumulavam excedente. Aos 13 anos, Mao teve outra confrontação decisiva com seu pai. Durante um banquete que Mao Yichang organizou para impressionar associados comerciais, o pai repreendeu Mao publicamente por preguiça na frente dos convidados. Mao, humilhado, fugiu de casa e ameaçou se afogar no lago da vila se seu pai não pedisse desculpas. Após tensa negociação mediada pela mãe, Mao Yichang concordou em pedir desculpas se Mao ajoelhasse em um joelho ao invés de ambos, como o costume exigia. Mao aceitou este compromisso, mais tarde citando o incidente como sua primeira lição em que, quando tratei meu pai brandamente, ele apenas me amaldiçoou mais, mas quando revoltei abertamente, ele cedeu. Em 1907, quando Mao tinha 14 anos, seu pai forçou-o a um casamento arranjado com Luo Yixiu, uma jovem de 18 anos de uma família local. Mao recusou completamente o casamento, nunca consumando a união e tratando Luo como estranha. Ele mais tarde afirmou que nunca a considerou sua esposa, chamando o casamento de uma imposição que nunca reconheci. Luo morreu de disenteria em 1910, sem os dois terem vivido juntos como casal. Aos 16 anos, Mao finalmente deixou a vila depois de convencer seu pai a deixá-lo frequentar uma escola primária moderna, em Dongshan, cidade maior a 80 quilômetros de distância. Esta foi a primeira vez que Mao deixou os arredores imediatos de Shaoshan. Em Dongshan, Mao encontrou um mundo completamente novo. A escola ensinava matérias ocidentais, ciências naturais, geografia mundial, inglês, junto com os clássicos chineses. Crucialmente, Mao encontrou seu primeiro jornal político, que relatava a falha da reforma dos 100 dias e execuções de reformadores. Ele leu sobre Sun Yat-sen e o movimento revolucionário para derrubar a dinastia Qing e estabelecer uma república. Estas ideias eletrizaram Mao, que escreveu seu primeiro artigo político pregado na parede da escola, defendendo Sun Yat-sen e clamando por mudança radical. A Revolução Xinhai explodiu em outubro de 1911, quando Mao tinha 17 anos. Uma guarnição militar em Wuchang se revoltou contra o governo Qing, desencadeando levantes em províncias por toda a China. Em Changsha, capital de Hunan, revolucionários capturaram a cidade após combate sangrento. Mao, inflamado por fervor revolucionário, cortou sua trança, o símbolo da submissão ao domínio manchu que todos os homens chineses eram obrigados a usar, e se juntou ao exército revolucionário. A experiência militar de Mao durou aproximadamente 6 meses. Ele foi designado para uma guarnição em Changsha, mas nunca viu combate real.
O imperador criança Puyi abdicou em fevereiro de 1912, terminando 2.000 anos de governo imperial chinês. Sun Yat-sen tornou-se presidente provisório da nova República da China, e o exército revolucionário foi dissolvido. Mao deixou o serviço militar e começou uma fase de busca educacional errática, matriculando-se e abandonando várias instituições: escola de direito, escola de economia, escola de polícia, em rápida sucessão. Durante este período, Mao passou 6 meses estudando independentemente na Biblioteca Provincial de Changsha, chegando quando abria e deixando ao fechar. Ele leu vorazmente traduções chinesas de obras ocidentais: Adam Smith, Charles Darwin, John Stuart Mill, Rousseau, Spencer, Montesquieu. Ele descobriu textos sobre socialismo francês utópico e, crucialmente, um panfleto traduzido do Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Estas leituras começaram a formar a estrutura ideológica que guiaria sua vida posterior. Em 1913, Mao matriculou-se na primeira escola normal provincial de Hunan, em Changsha, instituição de treinamento de professores onde finalmente encontrou seu lugar. Ele passou 5 anos lá, de 1913 a 1918, período formativo crucial. Na escola normal, Mao destacou-se em estudos sociais e composição chinesa, mas teve desempenho medíocre em ciências naturais e matemática. Mais importante, em Changsha, Mao conheceu Yang Changji, professor de ética e filosofia, que se tornou mentor crucial. Yang, que havia estudado na Escócia e Alemanha, introduziu Mao à filosofia ocidental mais sistematicamente, particularmente as obras de Kant, Hegel e Nietzsche. Yang enfatizava autocultivo moral e vontade forte, ideias que ressoavam profundamente com Mao. Yang também tinha uma filha chamada Yang Kai-hui, que Mao mais tarde se casaria. Durante seus anos de escola normal, Mao desenvolveu regime físico rigoroso para fortalecer o que ele via como seu corpo fraco. Ele praticava natação em rios gelados, caminhadas longas nas montanhas, banhos de chuva e dormir ao ar livre no inverno. Ele escreveu um ensaio intitulado Um Estudo de Educação Física, publicado na revista New Youth, em abril de 1917, sob pseudônimo, argumentando que fortalecimento físico era necessário antes que fortalecimento intelectual pudesse ocorrer. Pouco depois, Mao organizou sua primeira organização política, a Sociedade de Estudo do Povo Novo, fundada em 1918, com aproximadamente 80 membros. Esta sociedade visava preparar jovens para a renovação nacional através de autocultivo moral e estudo de novas ideias. Entre seus membros iniciais estavam vários homens que mais tarde se tornariam figuras importantes no Partido Comunista Chinês, incluindo Cai He-sen e Xiao Yu. O que aconteceu a seguir revelaria a direção radical que a vida de Mao tomaria. Em junho de 1918, Mao graduou-se da escola normal e mudou-se para Pequim, onde Yang Changji havia aceitado posição professoral na Universidade de Pequim. Através de Yang, Mao conseguiu emprego como assistente bibliotecário auxiliar na biblioteca da universidade, ganhando salário mensal de 8 yuans, quantia modesta que mal cobria alojamento e alimentação básica. Este foi um período de intensa fermentação intelectual em Pequim. O movimento 4 de Maio estava emergindo, um movimento cultural e político desencadeado pela decisão do governo chinês, na Conferência de Paz de Paris de 1919, de ceder territórios de Shandong, anteriormente ocupados por alemães ao Japão, ao invés de devolvê-los à China. Em 4 de maio de 1919, aproximadamente 3.000 estudantes marcharam em Pequim protestando contra esta traição nacional, desencadeando protestos em massa, boicotes e greves por toda a China. A Universidade de Pequim era o epicentro deste novo pensamento radical. Mao trabalhava sob Li Dazhao, bibliotecário-chefe, que era um dos primeiros marxistas da China. Li organizou um grupo de estudo marxista que Mao frequentava, onde eram discutidas traduções de textos soviéticos sobre a Revolução Bolchevique de 1917. Pela primeira vez,
Mao encontrou o marxismo não como teoria abstrata, mas como programa político prático que havia derrubado com sucesso um regime estabelecido. No entanto, sua posição era humilde, e intelectuais seniores frequentemente ignoravam o jovem assistente bibliotecário de Hunan, com sotaque camponês. Mao, mais tarde, lembrou amargamente tentar falar com famosos intelectuais como Hu Xi, mas ser descartado como muito insignificante para merecer atenção. Esta humilhação alimentou sua animosidade duradoura em relação a intelectuais urbanos, que ele via como elitistas e fora de contato com as massas. Em março de 1919, Mao deixou Pequim para Xangai. Depois retornou a Changsha em abril. Sua mãe estava gravemente doente com linfoma e Mao retornou à sua vila para vê-la antes de sua morte em outubro de 1919, aos 53 anos. A morte de sua mãe afetou Mao profundamente. Ela foi a única família por quem ele demonstrou consistentemente afeto genuíno. Seu pai morreu apenas 4 meses depois, em janeiro de 1920, aos 50 anos de tifoide. Mao não retornou para o funeral. Agora, com 26 anos, órfão e sem compromissos familiares, Mao mergulhou totalmente em ativismo político. Ele aceitou posição como diretor da escola primária, anexa à sua antiga escola normal em Changsha, usando a posição principalmente como cobertura para a organização revolucionária. Ele estabeleceu a Sociedade Cultural de um Livro, livraria e grupo de leitura que disseminava literatura marxista e começou a publicar o Xiang River Review, jornal político radical que defendia a revolução violenta. O Partido Comunista Chinês foi fundado em julho de 1921 em Xangai. Reunião secreta de 13 delegados, representando aproximadamente 57 membros em toda a China. Mao Tse-tung era um dos delegados de Hunan. A reunião foi interrompida pela polícia e os delegados fugiram para Jiaxing, onde completaram seu primeiro congresso em um barco no Lago do Sul. Este pequeno começo lançaria movimento que transformaria a China. Nos primeiros anos, o Partido Comunista seguiu a orientação da Internacional Comunista baseada em Moscou, que ordenou que comunistas chineses cooperassem com o Kuomintang nacionalista de Sun Yat-sen, na primeira frente unida contra senhores da guerra que controlavam grande parte da China. Mao trabalhou organizando sindicatos de trabalhadores e mobilizando camponeses, demonstrando talento particular para a agitação entre camponeses rurais em vez de proletariado urbano. Em 1921, Mao casou-se com Yang Kai-hui, filha de seu antigo mentor que havia morrido em 1920. Yang Kai-hui era ela mesma uma comunista dedicada, e o casamento foi união de compromisso político, tanto quanto amor pessoal. Eles tiveram 3 filhos juntos: Mao Anning, nascido em 1922, Mao Anqing, em 1923, e Mao Anlong, em 1927. A parceria entre o Partido Comunista e o Kuomintang desmoronou dramaticamente em 1927. Após a morte de Sun Yat-sen em 1925, Chiang Kai-shek havia emergido como líder do Kuomintang. Alarmado com o crescimento da influência comunista, Chiang lançou campanha brutal contra comunistas conhecida como o Massacre de Xangai, em abril de 1927. Em Xangai, Nanjing e outras cidades, tropas do Kuomintang e gangues criminosas aliadas executaram milhares de comunistas e simpatizantes de esquerda. Estimativas do número de mortos variam de milhares a dezenas de milhares em semanas. O Partido Comunista foi empurrado para a clandestinidade e para áreas rurais. Em setembro de 1927, Mao liderou o levante da colheita do outono em Hunan, tentativa de mobilizar camponeses para se revoltarem contra autoridades locais. O levante falhou desastrosamente, com tropas do Kuomintang derrotando facilmente forças camponesas mal armadas e treinadas de Mao. Mao foi capturado brevemente, mas escapou quando seus captores pararam para descansar, e ele fugiu para a floresta densa. Com apenas algumas centenas de sobreviventes, Mao retirou-se para as montanhas Jingang, na fronteira entre Hunan e Jiangxi, região remota e montanhosa ideal para a guerra de guerrilha.
Lá, ele estabeleceu a primeira base soviética rural da China, área controlada comunista, governada por comitês de camponeses e defendida por Exército Vermelho Crescente. Mao foi juntado por Jude, comandante militar experiente, e juntos desenvolveram táticas de guerra de guerrilha resumidas na máxima de Mao: quando o inimigo avança, recuamos; quando o inimigo para, assediamos; quando o inimigo busca evitar batalha, atacamos; quando o inimigo recua, avançamos. Foi durante este período nas montanhas Jingan que Mao desenvolveu sua teoria distintiva de revolução camponesa. Enquanto o marxismo ortodoxo, ensinado por Moscou, enfatizava o proletariado urbano como agente revolucionário, Mao argumentava que na China, onde trabalhadores industriais compunham menos de 1% da população, camponeses deveriam formar a base da revolução. Esta heresia ideológica o colocou em conflito com líderes do partido treinados em Moscou, mas práticas condições chinesas provariam Mao correto. A vida na base soviética era extraordinariamente dura. Alimentos eram escassos, suprimentos médicos inexistentes e ataques constantes do Kuomintang forçavam relocações frequentes. Mao sofreu malária recorrente e outros problemas de saúde durante estes anos. Yang Kai-hui havia permanecido em Changsha com seus 3 filhos jovens, incapaz de juntar-se a Mao nas montanhas. Em 1930, foi capturada por forças do Kuomintang e executada por fuzilamento em novembro, aos 29 anos, depois de recusar renunciar ao comunismo. Seus filhos foram salvos por parentes, mas ficaram órfãos e dispersos. Após a execução de Yang Kai-hui, Mao se casou com He Zizhen, jovem combatente revolucionária, 18 anos mais nova, em 1931. Este foi casamento de conveniência militar, tanto quanto relacionamento pessoal. He Zizhen suportou as dificuldades da vida de guerrilha ao lado de Mao, dando à luz 6 filhos durante a década de 1930, embora apenas um sobreviveu à infância devido às condições brutais. Entre 1930 e 1934, Chiang Kai-shek lançou 5 campanhas de cerco massivas, visando eliminar os soviéticos comunistas. As primeiras 4 campanhas falharam contra táticas de guerrilha de Mao. No entanto, a 5ª campanha de cerco, começando em 1933, mobilizou aproximadamente 1 milhão de tropas do Kuomintang equipadas com armamento moderno alemão e cercou as áreas soviéticas com fortificações elaboradas. Esta força massiva provou ser demais. Em outubro de 1934, enfrentando aniquilação, aproximadamente 86 mil soldados e oficiais do Exército Vermelho, junto com 11 mil oficiais administrativos e 1 milheiro de mulheres, romperam o cerco e começaram o que seria conhecido como a Longa Marcha, retirada estratégica épica que atravessaria 9.000 quilômetros através de algum dos terrenos mais brutais da China. A Longa Marcha durou 12 meses, de outubro de 1934 a outubro de 1935. O Exército Vermelho marchou através de 11 províncias, cruzou 18 cadeias montanhosas e 24 rios, lutou batalhas contra forças do Kuomintang e senhores da guerra, e sobreviveu a condições ambientais extremas, incluindo o cruzamento de pântanos traiçoeiros de Qinghai, onde milhares se afogaram ou morreram de exposição. Durante a marcha, em janeiro de 1935, foi realizada a Conferência de Zuni, na cidade de Zuni, na província de Guizhou. Esta reunião provou ser o ponto de virada na carreira de Mao. Líderes do partido, treinados em Moscou, que haviam presidido desastres militares recentes, foram criticados, e Mao emergiu como líder preeminente da facção militar do partido. Embora ele não se tornasse oficialmente presidente do partido até anos depois, Zuni marcou sua ascensão à liderança suprema. Dos 86 mil que começaram a Longa Marcha no sul, apenas aproximadamente 8 mil chegaram ao destino final de Yan'an, na província de Shanxi, no norte. Mas aqueles sobreviventes foram forjados em núcleo dedicado que formaria a liderança da China comunista por décadas. A Longa Marcha, embora militarmente uma retirada desesperada, foi transformada pela propaganda de Mao em saga heróica de resistência e determinação que se tornou mito fundador da China comunista. Em Yan'an,
que serviria como base comunista de 1935 a 1947, Mao consolidou sua posição. Ele lançou campanhas de retificação em 1942, visando eliminar dissidentes dentro do partido e estabelecer interpretação de Mao do marxismo como ortodoxia. Estas campanhas empregavam autocrítica pública, sessões de estudo intensivo e expurgo de elementos não confiáveis, estabelecendo padrão para campanhas políticas posteriores. Foi em Yan'an que Mao conheceu Jiang Qing, atriz de Xangai que havia viajado para a base comunista. Mao divorciou-se de He Zizhen em 1939. Ela havia sido enviada para Moscou para tratamento médico depois de quebrar mental com as dificuldades dos anos de guerra, e casou-se com Jiang Qing em 1940. Este casamento provou ser fatídico, pois Jiang Qing mais tarde desempenharia papel central na Revolução Cultural. A invasão japonesa da China, que começou em grande escala em 1937 com o incidente da Ponte Marco Polo, transformou a situação política. Comunistas e o Kuomintang formaram segunda frente unida incômoda contra os invasores japoneses, embora ambos os lados continuassem se combatendo esporadicamente enquanto lutavam contra o Japão. Durante a Guerra Sino-Japonesa de 1937 a 1945, o Partido Comunista cresceu dramaticamente. De aproximadamente 40 mil membros em 1937, ele se expandiu para mais de 1,2 milhão em 1945. O Exército Vermelho cresceu de aproximadamente 100 mil para quase 1 milhão de soldados. Esta expansão foi alcançada através de hábil organização de camponeses em áreas rurais, onde o governo central de Chiang Kai-shek havia colapsado durante a invasão japonesa. Em Yan'an, Mao emergiu também como teórico principal do partido, escrevendo textos como Sobre a Prática e Sobre a Contradição em 1937 e Sobre a Nova Democracia em 1940. Estes trabalhos adaptaram marxismo-leninismo às condições chinesas, criando o que ficaria conhecido como Pensamento Mao Tse-tung. Em abril de 1945, no 7º Congresso do Partido, o pensamento Mao Tse-tung foi formalmente incorporado à Constituição do partido como ideologia orientadora. A derrota do Japão em agosto de 1945, após bombardeios atômicos americanos em Hiroshima e Nagasaki, criou vácuo de poder em China. Tanto comunistas quanto o Kuomintang correram para ocupar território japonês evacuado. Embora negociações foram tentadas em Chongqing em agosto a outubro de 1945, com Mao voando para se encontrar com Chiang Kai-shek sob mediação americana, estas conversações falharam em produzir acordo duradouro. A Guerra Civil Chinesa completa eclodiu em junho de 1946. Inicialmente, a vantagem estava fortemente com o Kuomintang. As forças de Chiang numeravam aproximadamente 4,3 milhões contra 1,2 milhão comunista. O Kuomintang controlava quase todas as cidades principais e tinha equipamento militar americano moderno, aeronaves e conselheiros militares. Poucos observadores davam aos comunistas chances de vitória. No entanto, a situação reverteu rapidamente. O governo do Kuomintang estava corrompido pela corrupção massiva e hiperinflação que destruía a economia. A inflação atingiu 1000% em 1947 e 10.000% em 1948. Camponeses estavam alienados pelas brutais políticas de recrutamento e tributação do Kuomintang, enquanto comunistas ganhavam apoio através de reforma agrária, confiscando terras de latifundiários e redistribuindo-as aos camponeses. Militarmente, comunistas empregavam estratégia de Mao de lutar apenas quando condições eram favoráveis, evitar batalhas definitivas até esmagadoramente fortes e converter tropas capturadas do Kuomintang ao Exército Popular de Libertação, como o Exército Vermelho foi renomeado em 1947. Dezenas de milhares de soldados do Kuomintang desertaram para os comunistas, trazendo armas americanas com eles.
A campanha Liaoxi, em setembro a novembro de 1948, foi ponto de virada decisivo. Forças comunistas sob Lin Biao cercaram e destruíram forças do Kuomintang na Manchúria, matando ou capturando aproximadamente 472 mil tropas do Kuomintang em 2 meses. Esta foi a maior derrota do Kuomintang e mudou o equilíbrio de poder irrevogavelmente. A campanha Huaihai, de novembro de 1948 a janeiro de 1949, foi ainda maior. Mais de 600 mil soldados comunistas cercaram e aniquilaram aproximadamente 555 mil tropas do Kuomintang, perto de Suzhou. Esta vitória abriu o caminho para o rio Yangtze e a rica região sul. A campanha Pequim-Tianjin, de novembro de 1948 a janeiro de 1949, capturou as cidades vitais do norte de Pequim e Tianjin. O comandante do Kuomintang em Pequim, Fu Zuoi, negociou rendição pacífica em troca de anistia, poupando a antiga capital de destruição. Com o Kuomintang colapsando em todas as frentes, o Exército Popular de Libertação atravessou o rio Yangtze em abril de 1949. Nanjing, capital do Kuomintang, caiu em 23 de abril. Xangai, maior cidade e centro financeiro da China, caiu em 27 de maio após apenas 12 dias de luta. Guangzhou caiu em outubro. Chiang Kai-shek e aproximadamente 2 milhões de soldados e refugiados fugiram para Taiwan em dezembro de 1949, estabelecendo governo em exílio que reivindicava ser a China legítima. Em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung ficou no topo da porta de Tiananmen com vista para a Praça Tiananmen em Pequim e declarou, citação, "O povo chinês levantou-se. Diante de multidão de 300 mil pessoas, ele proclamou o estabelecimento da República Popular da China. Após um século de humilhação e décadas de guerra civil, China estava unificada sob governo comunista. Mao Tse-tung havia alcançado o auge de sua carreira revolucionária. De assistente bibliotecário obscuro a líder de quase 500 milhões de pessoas, um quarto da humanidade, a ascensão de Mao foi extraordinária, mesmo pelos padrões da história mundial. Seu governo agora controlava território de aproximadamente 9,6 milhões de quilômetros quadrados, população de aproximadamente 450 milhões, tornando a nação mais populosa da Terra. Exército Popular de Libertação de mais de 5 milhões de soldados, um dos maiores militares do mundo. Economia devastada pela guerra, mas com potencial imenso, devido a recursos naturais e população enorme. Isso o tornava um dos líderes mais poderosos da Terra, comandando mais súditos que qualquer imperador chinês anterior. Mao agora possuía autoridade sem precedentes. Ele foi nomeado presidente da República Popular da China, presidente do Partido Comunista Chinês e presidente da Comissão Militar Central, concentração de poderes executivo, partidário e militar que o tornava autocrata absoluto. Seu pensamento foi elevado à doutrina oficial de Estado e seu retrato foi pendurado em edifícios públicos por toda a China. No entanto, mesmo neste auge, as sementes de catástrofe futura estavam sendo plantadas. A governança de Mao seria caracterizada não por consolidação prudente, mas por campanhas cada vez mais radicais e destrutivas. O pragmatismo que havia guiado sua ascensão ao poder daria lugar a utopianismo revolucionário que custaria dezenas de milhões de vidas. No entanto, mesmo quando Mao alcançou o pico do poder, uma contradição profunda emergiu. O mesmo homem que havia libertado camponeses da opressão feudal estava simultaneamente construindo Estado totalitário que permitia zero dissensão. Ele, que havia prometido terra aos camponeses, logo a coletivizaria forçosamente. Esta dualidade permanece no coração de seu legado. Em 21 de setembro de 1954, tudo mudou quando Mao declarou que China deveria ultrapassar a Grã-Bretanha em 15 anos. Esta declaração aparentemente inocente lançaria o grande salto adiante,
campanha de industrialização e coletivização forçada que se tornaria um dos piores desastres causados por humanos da história. Mao havia cruzado uma linha da qual não poderia retornar. O que se seguiu seria catastrófico mesmo pelos padrões violentos do século XX. Os primeiros anos do regime comunista, de 1949 a 1952, foram marcados pela campanha de supressão de contra-revolucionários, expurgo em massa de supostos inimigos do novo Estado, proprietários de terras, intelectuais com ligações ao Kuomintang, membros de sociedades secretas e ex-funcionários do governo foram alvo. Estimativas do número de execuções durante este período variam amplamente. O governo comunista afirmou cerca de 700 mil, enquanto historiadores ocidentais estimam de 1 milhão a 3 milhões. Julgamentos públicos e execuções eram usados como espetáculos educacionais para demonstrar o poder do novo regime. A campanha de reforma agrária de 1950 a 1952 redistribuiu aproximadamente 43% da terra cultivada de latifundiários para aproximadamente 300 milhões de camponeses, sem terra ou pobre. No entanto, este processo frequentemente envolvia tribunais de luta violentos, onde proprietários de terras eram publicamente denunciados, humilhados, espancados e frequentemente executados. Estimativas de mortes durante a reforma agrária variam de 800 mil a 5 milhões. Simultaneamente, Mao embarcou na coletivização da agricultura. Começando em 1953, camponeses individuais foram organizados em cooperativas cada vez maiores. Primeiro, equipes de ajuda mútua de algumas famílias. Depois, cooperativas agrícolas de produtores, de 30 a 50 famílias. Finalmente, cooperativas avançadas de centenas de famílias onde terra privada foi completamente abolida. Em 1956, aproximadamente 91% das famílias camponesas haviam sido coletivizadas. A economia era reorganizada sob princípios soviéticos através do primeiro plano quinquenal, de 1953 a 1957, focando em desenvolvimento de indústria pesada. Com assistência técnica soviética substancial, mais de 10 mil consultores soviéticos trabalharam na China durante este período. China construiu fábricas de aço, usinas de energia e infraestrutura de transporte. A produção industrial cresceu impressionantes 9% anualmente. Na política externa, o alinhamento de Mao com a União Soviética levou ao Tratado de Amizade, Aliança e Assistência Mútua Sino-Soviético, assinado em fevereiro de 1950 com Joseph Stalin. No entanto, a relação era tensa desde o início, com Mao ressentindo-se do papel subordinado da China e Stalin tratando Mao com condescendência. A Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, forneceu teste inicial para o novo regime. Quando forças das Nações Unidas lideradas pelos americanos empurraram o exército norte-coreano de volta à fronteira chinesa em outubro de 1950, Mao, contra conselho de muitos colegas de liderança, decidiu intervir militarmente. Aproximadamente 2 milhões de voluntários do povo chinês cruzaram para a Coreia, sofrendo centenas de milhares de baixas, mas eventualmente empurrando forças da ONU de volta, aproximadamente para a fronteira original. O filho mais velho de Mao, Mao Anying, foi morto por bomba americana em novembro de 1950, aos 28 anos. Tragédia pessoal que Mao raramente discutiu publicamente. Apesar de ganhos na reconstrução, em meados dos anos 1950, Mao tornou-se cada vez mais impaciente com o ritmo de transformação. Ele via o modelo soviético de industrialização gradual como muito lento e desejava acelerar drasticamente o desenvolvimento da China. Ele também estava preocupado que burocracia se tornasse classe privilegiada desconectada das massas, problemas que ele via emergindo na União Soviética após a morte de Stalin em 1953. A Campanha das 100 Flores, de 1956 a 1957, representou abertura breve. Mao convidou intelectuais, cientistas e não membros do partido a deixar 100 flores florescerem,
deixar 100 escolas de pensamento debaterem, incentivando críticas abertas ao partido. Inicialmente hesitantes, críticos eventualmente expressaram frustrações, atacando burocracia, privilégios do partido, políticas econômicas e até mesmo o sistema de partido único. A resposta de Mao foi rápida e brutal. Em junho de 1957, ele lançou a campanha antidireitista, rotulando críticos como direitistas burgueses e inimigos do povo. Aproximadamente 550 mil intelectuais, professores, engenheiros, médicos e outros profissionais foram perseguidos, despedidos de empregos, forçados à reeducação através do trabalho, em campos remotos ou presos. Muitos foram enviados para fazendas coletivas ou campos de trabalho nas regiões mais duras da China, onde permaneceriam por décadas. O debate histórico continua se Mao genuinamente buscou crítica construtiva ou deliberadamente armou uma armadilha para expor opositores. Em 1958, Mao lançou o Grande Salto Adiante, campanha intensiva visando transformar China de sociedade agrária em potência industrial socialista em 15 anos através de coletivização massiva e industrialização rural. Cooperativas agrícolas foram fundidas em comunas populares gigantes, cada uma contendo de 5 mil a 50 mil famílias, cerca de 17 mil a 100 mil pessoas. Em 1958, aproximadamente 26 mil comunas haviam sido estabelecidas, englobando 98% da população rural. Estas comunas aboliram propriedade privada completamente. Camponeses comiam em refeitórios comunais, crianças eram criadas em creches comunais, e decisões agrícolas eram feitas centralmente por burocratas partidários ao invés de fazendeiros experientes. O lema era duro trabalho por 3 anos, felicidade por 1000 anos. Simultaneamente, Mao ordenou mobilização massiva para a produção de aço através de fornos de fundo de quintal primitivos, construídos em vilarejos por toda a China. Eventualmente, mais de 90 milhões de camponeses foram desviados da agricultura para fundir metal em aproximadamente 600 mil a 1 milhão destes fornos improvisados. Camponeses derretiam ferramentas agrícolas, utensílios de cozinha e até portões de ferro para atingir cotas de produção de aço cada vez maiores. Os resultados foram catastróficos. Os fornos de fundo de quintal produziram principalmente sucata inútil, não aço utilizável. Campos foram negligenciados durante estações críticas de plantio e colheita, enquanto camponeses trabalhavam nos fornos. Práticas agrícolas pseudocientíficas, promovidas por charlatões como Trofim Lysenko, cujas teorias haviam sido adotadas por Mao, levaram a plantios densos, desastrosos e aração profunda que esgotou o solo. Pior ainda, cotas de produção irrealistas levaram burocratas locais a relatarem colheitas falsamente infladas para impressionar superiores. Quando as cotas de tributação foram calculadas com base nestes números falsos, o governo confiscou quase toda a colheita, deixando aldeias sem comida. Em algumas áreas, até 90% da colheita foi tomado. O Grande Salto Adiante resultou na maior fome da história humana. De 1958 a 1962, aproximadamente 15 a 55 milhões de pessoas morreram. Os números exatos permanecem contestados devido à supressão e falsificação de dados demográficos. Uma estimativa acadêmica amplamente aceita do historiador holandês Frank de Kuyter sugere que 36 a 45 milhões pereceram. Pessoas morreram de fome direta, mas também de doenças relacionadas à desnutrição, negligência médica e trabalho forçado. Canibalismo ocorreu em algumas áreas mais desesperadas. Aldeias inteiras foram devastadas. A mortalidade foi especialmente alta entre crianças pequenas, idosos e aqueles rotulados como elementos burgueses, que recebiam rações reduzidas. Mao foi informado sobre a catástrofe por alguns oficiais corajosos, como Peng Dehuai, ministro da Defesa e veterano da Longa Marcha. Na Conferência de Lushan, em julho de 1959, Peng enviou carta privada a Mao, criticando o Grande Salto Adiante como febre de pequena produção com fanatismo esquerdista.
A resposta de Mao foi raivosa. Ele denunciou Peng como direitista oportunista e purificou-o de todos os cargos. Peng foi colocado em prisão domiciliar, onde permaneceria até sua morte na Revolução Cultural. A purga de Peng mandou mensagem gelada. Criticar Mao significava destruição de carreira ou pior. Confrontado com evidências esmagadoras de desastre em 1960 a 1961, Mao relutantemente permitiu retiros de políticas mais radicais. Liu Shaoqi e Deng Xiaoping assumiram gestão econômica diária, implementando medidas pragmáticas, dissolvendo parcialmente comunas, permitindo lotes privados limitados, restaurando mercados locais. A economia gradualmente se recuperou e a fome diminuiu em 1962. No entanto, Mao interpretou estas reformas não como correções necessárias, mas como traição aos princípios revolucionários. Ele começou a ver Liu e Deng como tomadores do caminho capitalista, que estavam revertendo o socialismo. O abismo crescente entre Mao e os pragmatistas do partido preparou o terreno para seu próximo e ainda mais destrutivo movimento, a Revolução Cultural. Entre 1960 e 1966, Mao esteve relativamente retirado da política diária, embora retendo posição como presidente do partido. Durante este período, o racha sino-soviético aprofundou-se dramaticamente. A desestalinização de Nikita Khrushchev após 1956 e sua política de coexistência pacífica com o Ocidente foram vistas por Mao como revisionismo que traía o internacionalismo revolucionário. Em 1960, a União Soviética retirou todos os consultores técnicos da China, efetivamente terminando a aliança. A disputa de fronteira sino-soviética explodiu em confrontos militares ao longo do rio Ussuri, em março de 1969, com dezenas de soldados mortos de ambos os lados. A China, sob Mao, posicionou-se como centro do comunismo revolucionário verdadeiro, contra tanto o imperialismo americano quanto o revisionismo soviético. Em maio de 1966, Mao lançou a Grande Revolução Cultural Proletária, campanha para purgar elementos capitalistas do Partido Comunista e da sociedade chinesa. Ele declarou, citação, "Bombardeiem o quartel-general", chamado codificado para atacar a própria liderança do partido. Mao mobilizou juventude da China como guardas vermelhos, milhões de estudantes adolescentes e jovens adultos organizados para destruir os quatro velhos, velhas ideias, velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos. Os guardas vermelhos embarcaram em orgia de destruição cultural. Templos budistas e taoístas foram saqueados e queimados. Sítios históricos foram vandalizados. Livros antigos, pinturas, caligrafia e artefatos foram queimados em piras massivas. A residência de Confúcio, em Khufu, foi atacada, com mais de 2.000 túmulos da família Kong destruídos. Estimativas sugerem que aproximadamente 90% do patrimônio cultural da China foi destruído ou danificado irreparavelmente durante a Revolução Cultural. Mais devastador foi a violência contra pessoas. Sessões de luta públicas foram realizadas por toda a China, onde aqueles rotulados como elementos burgueses, intelectuais, professores, médicos, ex-proprietários de terras, qualquer um com educação ou conexões pré-revolucionárias, eram submetidos à humilhação ritual. Vítimas eram forçadas a usar chapéus de burro, arrastadas pelas ruas, espancadas e torturadas psicologicamente. Muitos cometeram suicídio ao invés de enfrentar tortura contínua. O número de mortos da Revolução Cultural permanece incerto. Estimativas acadêmicas variam de 400 mil a 20 milhões, com consenso em torno de 1 a 2 milhões de mortos diretos e milhões adicionais de mortes prematuras devido à prisão, trabalho forçado e perseguição. O escritor Ba Jin estimou 3 milhões. O governo chinês nunca divulgou números completos. Alvos proeminentes incluíam os colegas mais próximos de Mao. Liu Shaoqi, presidente da República e sucessor designado de Mao, foi denunciado como o principal tomador do caminho capitalista em outubro de 1961.
1966. Ele foi espancado pelos guardas vermelhos, expulso do partido e negado tratamento médico quando desenvolveu diabetes grave e pneumonia. Liu morreu em novembro de 1969, aos 71 anos, sozinho em uma sala sem aquecimento, seu corpo tão negligenciado que estava coberto de feridas abertas. Deng Xiaoping, secretário-geral do partido, foi rotulado como segundo maior tomador do caminho capitalista e purgado em 1967. Ele foi enviado para Jiangxi para trabalhar em uma fábrica de tratores, onde seu filho Deng Pufang foi jogado ou pulou de um prédio durante interrogatório, ficando paraplégico para o resto da vida. Peng Dehuai, já em desgraça desde 1959, foi arrastado de volta para Pequim pelos Guardas Vermelhos em 1966 e submetido a mais de 100 sessões de luta, onde foi espancado repetidamente. Ele morreu em novembro de 1974 de câncer de cólon não tratado, tendo passado seus últimos anos em prisão solitária. A esposa de Mao, Jiang Qin, emergiu como figura política poderosa durante a Revolução Cultural. Ela liderou o Grupo dos Quatro, Jiang Qin, Zhang Xunqiao, Yao Wenyuan e Wang Hongwen, facção radical que orquestrou muitas das campanhas de perseguição. Jiang Qin tinha controle particular sobre política cultural, banindo quase todas as formas tradicionais de arte e literatura em favor de 8 óperas modelo, que glorificavam revolução. A Revolução Cultural mergulhou China no caos. Escolas e universidades fecharam de 1966 a 1968, enquanto estudantes faziam revolução ao invés de estudar. Aproximadamente 17 milhões de jovens urbanos foram enviados para baixo, para o campo entre 1968 e 1975 para aprender dos camponeses, interrompendo sua educação e carreiras permanentemente. Facções de guardas vermelhos lutaram entre si com violência crescente. Em algumas cidades, combates envolveram artilharia e tanques roubados de bases militares. O Exército Popular de Libertação foi eventualmente enviado em 1967 para restaurar ordem, mas isto só militarizou ainda mais a sociedade. A economia sofreu severamente. Produção industrial em 1968 caiu a 12% abaixo dos níveis de 1966. Desenvolvimento científico e tecnológico estagnou enquanto cientistas e engenheiros eram enviados para fazendas ou campos de trabalho. A geração inteira perdeu oportunidades educacionais. Mesmo quando a violência caótica da Revolução Cultural atingiu seu pico, Mao permaneceu largamente isolado em seu composto de Zhongnanhai, em Pequim, informado apenas do que seus assessores mais próximos escolhiam contar. Ele passou tempo lendo história chinesa clássica, poesia e textos filosóficos, enquanto fora de seus muros, sua ideologia destruía o patrimônio cultural que ele supostamente estudava. Em 1969, a violência mais extrema foi gradualmente encerrada quando Mao, alarmado pelo colapso completo da governança e temendo guerra civil real, ordenou que os guardas vermelhos fossem desmobilizados. Muitos foram enviados para o campo. O nono congresso do partido, em abril de 1969, declarou Lin Biao, ministro da Defesa e leal de Mao, como sucessor oficial. No entanto, a relação Mao-Lin azedou rapidamente. Lin supostamente tentou golpe de Estado em 1971. Os detalhes permanecem obscuros e disputados. Segundo a versão oficial, quando o complô foi descoberto, Lin tentou fugir para a União Soviética, mas seu avião caiu na Mongólia em 13 de setembro de 1971, matando todos a bordo. A traição de seu sucessor escolhido chocou Mao profundamente e minou sua alegação de infalibilidade. Enfrentando isolamento internacional e ameaça militar soviética, Mao executou pivô diplomático espetacular. Em julho de 1971, Henry Kissinger, conselheiro de segurança nacional americano, secretamente visitou Pequim. Isto preparou o caminho para a visita do presidente Richard Nixon em fevereiro de 1972,
Encontro transmitido mundialmente que chocou observadores que haviam visto China e Estados Unidos como inimigos irreconciliáveis. Mao encontrou Nixon em 21 de fevereiro de 1972 por 75 minutos, discutindo filosofia e geopolítica. Mao, então com 78 anos e em saúde declinante, demonstrou ainda agilidade mental durante a reunião. O Comunicado de Xangai, emitido em 28 de fevereiro, estabeleceu estrutura para a normalização das relações, embora reconhecimento diplomático completo viesse apenas em 1979. Com Mao debilitado, luta pelo poder intensificou-se entre radicais liderados por Jiang Qing e pragmatistas liderados por Zhou Enlai, que havia sobrevivido à Revolução Cultural através de lealdade cuidadosa a Mao, enquanto moderava silenciosamente excessos, quando possível. Deng Xiaoping foi reabilitado em 1973 por insistência de Zhou e tornou-se vice-premier. Zhou Enlai morreu de câncer de bexiga em 8 de janeiro de 1976, aos 77 anos. Seu funeral atraiu manifestações espontâneas massivas de luto em Pequim, implicitamente contrastando o amado premier com Mao, cujas políticas haviam causado tanto sofrimento. Mao, cioso até no final, recusou-se a comparecer ao funeral de Zhou. Em 5 de abril de 1976, aproximadamente 2 milhões de pessoas se reuniram na Praça Tiananmen durante o Festival Qingming para honrar Zhou. Quando autoridades removeram memoriais durante a noite, protestos eclodiram. Milícia e polícia brutalmente suprimiram as demonstrações, espancando manifestantes e prendendo centenas. Deng Xiaoping foi culpado, falsamente, e purgado novamente. Nos últimos anos, a saúde de Mao deteriorou-se dramaticamente. Ele sofreu múltiplos ataques cardíacos e desenvolveu esclerose lateral amiotrófica, doença neurodegenerativa que deteriorou progressivamente sua capacidade de falar e se mover. Em 1974, ele estava em grande parte confinado à cama, comunicando-se através de notas escritas e grunhidos que apenas assessores mais próximos podiam interpretar. Em 28 de julho de 1976, um terremoto massivo de magnitude 7,8 atingiu Tangshan, matando aproximadamente 242 mil pessoas, um dos terremotos mais mortais da história registrada. Na cosmologia tradicional chinesa, grandes desastres naturais sinalizavam que o mandato do céu estava sendo retirado do governante. Muitos chineses interpretaram o terremoto de Tangshan como presságio. Em 9 de setembro de 1976, às 12 horas e 10 minutos da madrugada, Mao Tse-tung morreu de ataque cardíaco e complicações de esclerose lateral amiotrófica em sua residência em Zhongnanhai, Pequim. Ele tinha 82 anos. Seus últimos dias foram passados em semiconsciência, cercado por médicos e assessores políticos mais próximos. Suas últimas palavras inteligíveis, ditas dias antes, supostamente foram sobre assuntos de partido em andamento. A notícia da morte de Mao foi retida por 15 horas antes de ser anunciada à nação, às 4 horas da tarde de 9 de setembro, através da Rádio Central do Povo. O locutor Shen Li, em tom de lamento grave, leu, citação, o mais grande líder marxista-leninista de nosso tempo, o mais grande proletário revolucionário e teórico, presidente Mao Tse-tung, faleceu em Pequim às 0 horas 10 de 9 de setembro de 1976. A reação pública foi cuidadosamente orquestrada. Cerimônias de luto obrigatórias foram realizadas em todo o país. Fábricas, escolas e escritórios organizaram reuniões de luto, onde participantes choravam, sinceramente ou não, pela perda de seu grande timoneiro. A televisão estatal mostrou imagens contínuas de cidadãos em luto, embora sentimentos reais variavam dramaticamente. De genuína tristeza entre verdadeiros crentes a alívio mal disfarçado entre aqueles que haviam sofrido sob suas políticas. Líderes mundiais reagiram com declarações diplomáticas cuidadosas. O secretário de Estado americano, Henry Kissinger, emitiu declaração reconhecendo Mao como uma das figuras gigantes da história moderna, evitando julgamento moral.
O líder soviético Leonid Brezhnev enviou condolências formais apesar da amarga cisão. Regimes revolucionários em Cuba, Albânia e Coreia do Norte declararam períodos de luto nacional. O corpo de Mao foi colocado em crisântemos em grande salão de Estado no Grande Salão do Povo. De 12 a 18 de setembro, aproximadamente 300 mil visitantes selecionados pagaram respeitos, passando em filas silenciosas pela urna de cristal. Seu funeral de Estado em 18 de setembro de 1976 atraiu estimadas 800 mil pessoas à praça Tiananmen, onde Hua Guofeng, sucessor designado de Mao, entregou elogio de 3 horas. Contrário aos desejos previamente expressos de Mao de ser cremado, seu corpo foi embalsamado, processo tecnicamente desafiador que levou meses e supostamente envolveu substituir seus órgãos internos por material preservativo. Seu corpo permanece em exibição no mausoléu do presidente Mao no centro da Praça Tiananmen, onde milhões de visitantes anualmente passam brevemente por seu caixão iluminado. O legado de Mao Tse-tung permanece profundamente controverso e divide opiniões até hoje. Para seus defensores, Mao foi o fundador da China moderna que unificou o país após um século de humilhação, libertou camponeses da opressão feudal, estabeleceu soberania nacional independente e transformou China de país semicolonial atrasado em potência nuclear com indústria moderna. Eles apontam que a expectativa de vida na China aumentou de aproximadamente 35 anos em 1949 para 65 anos em 1976, que a alfabetização melhorou dramaticamente e que o status das mulheres avançou consideravelmente com a promulgação da Lei de Casamento de 1950, que proibiu casamentos arranjados e permitiu o divórcio. Para seus críticos, Mao foi um dos piores tiranos da história humana, cujas políticas mataram mais pessoas que qualquer outro líder. Estimativas somam 60 a 80 milhões de mortes ao longo de seus 27 anos de governo, principalmente durante o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural. Eles argumentam que ele destruiu intencionalmente patrimônio cultural milenar da China, traumatizou gerações inteiras através de perseguição política, estabeleceu culto à personalidade totalitário e deixou China economicamente atrasada e socialmente devastada em 1976. Dentro da própria China, a avaliação oficial evoluiu cuidadosamente. Após a morte de Mao, o Grupo dos Quatro foi preso em 6 de outubro de 1976 por Hua Guofeng e militares aliados. Jiang Qing e seus associados foram julgados em 1980 a 1981, condenados por crimes durante a Revolução Cultural e sentenciados à morte, mais tarde comutados para prisão perpétua. Jiang Qing cometeu suicídio por enforcamento em 14 de maio de 1991. Deng Xiaoping, reabilitado pela segunda vez após a morte de Mao, emergiu como líder supremo em 1978. Sob Deng, o Partido Comunista emitiu a Resolução sobre certas questões na história de nosso partido desde a fundação da República Popular da China. Em junho de 1981, avaliação oficial que permanece em vigor. Este documento julgou que as contribuições de Mao foram primárias, enquanto seus erros foram secundários, resumidos na fórmula 70% correto, 30% errado. A resolução creditou Mao com liderar a revolução e estabelecer a República Popular, mas condenou o Grande Salto Adiante como erro grave esquerdista e a Revolução Cultural como década perdida, que causou a mais severa reversa ao partido, Estado e povo desde a fundação da República Popular. Crucialmente, ela culpou principalmente o sistema feudal e circunstâncias ao invés de Mao pessoalmente, permitindo que o partido mantivesse legitimidade enquanto repudiava políticas específicas. Sob reforma econômica de Deng, começando em 1978, China abandonou o planejamento central maoísta em favor de socialismo com características chinesas, essencialmente capitalismo de mercado sob controle do Partido Comunista.
Esta transformação levantou China de pobreza massiva para a segunda maior economia do mundo até 2010, vindicando o pragmatismo de Deng sobre utopianismo de Mao. Culturalmente, Mao permanece onipresente na China contemporânea. Seu retrato ainda paira sobre a porta de Tiananmen. Seu corpo permanece em exibição. Sua imagem aparece em toda nota de yuan. E seu retrato pendura em táxis e lares, às vezes como ícone político, outras vezes como amuleto de boa sorte, despojado de significado ideológico. A Praça Tiananmen, local de sua proclamação da República Popular, também foi local do massacre de 4 de junho de 1989, onde tropas suprimiram protestos pró-democracia, matando centenas ou milhares. Historiadores continuam debatendo as motivações e psicologia de Mao. Alguns o veem como idealista genuíno, cuja visão utópica tornou-se distorcida pelo poder absoluto. Outros argumentam que ele era primariamente motivado por manutenção de poder pessoal, lançando campanhas destrutivas sempre que se sentia ameaçado. Sua personalidade complexa, poeta e pensador, mas também paranoico e vingativo, resiste à caracterização simples. Internacionalmente, o maoísmo inspirou movimentos revolucionários de Peru a Nepal, das Filipinas à Índia, onde grupos insurgentes continuam citando o pensamento de Mao. No entanto, os próprios sucessores de Mao na China repudiaram largamente suas prescrições econômicas, enquanto mantinham controle político de partido único. A ironia final da vida de Mao Tse-tung foi que o homem que passou décadas fazendo revolução permanente criou um sistema tão esclerótico que seus sucessores tiveram que desfazer sistematicamente seu legado econômico para salvar o país. Ele, que havia prometido liberar camponeses da exploração, presidiu sobre uma das fomes mais mortais da história. Ele, que defendeu pensamento independente e criatividade, destruiu intelectuais e patrimônio cultural. Seu corpo permanece preservado em estado autoritário, cujo sucesso econômico se baseia precisamente na rejeição de suas teorias econômicas centrais. O que você pensa sobre Mao Tse-tung? Ele foi um libertador visionário que unificou China e libertou centenas de milhões de camponeses da opressão feudal. Ou foi ele um tirano megalomaníaco, cujas políticas utópicas impraticáveis mataram dezenas de milhões e destruíram o patrimônio cultural milenar de uma das civilizações mais antigas do mundo? Deixe sua opinião nos comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.